Minha rainha, se você está lendo isto, é porque alcançou aquela fase da vida em que não há mais espaço para futilidades. Você já vivenciou e superou o suficiente para discernir que a ingenuidade é um luxo insustentável. Ao me acompanhar até o final desta leitura, desvendará o segredo que as mulheres mais astutas da nossa época empregaram para lidar com os homens, as diversas circunstâncias e a própria existência, com uma sagacidade tão sutil que só se percebe quando já é tarde demais para resistir. Mas antes de desdobrar este arsenal de sabedoria feminina, peço que execute 3 ações importantes. Primeiramente, convido você a se inscrever agora mesmo em Intuição de Mulher e ativar as notificações. O conhecimento que partilharemos hoje faz parte de uma tradição feminina transmitida em segredo por gerações e chegou o momento de torná-lo acessível a todas. Sua participação é fundamental para amplificarmos essa voz. Em segundo lugar, deixe seu comentário relatando a lição mais desafiadora que a vida lhe ensinou sobre os relacionamentos masculinos. Acredite, todas nós carregamos uma história que nos fez despertar de um conto de fadas, uma narrativa que transformou nossa percepção da realidade afetiva. Compartilhar sua experiência não só fortalecerá a nossa comunidade, como também poderá inspirar outras mulheres a refletirem sobre suas próprias vivências. A força da intuição de mulher reside na união e na troca de saberes, onde cada voz ressoa e contribui para um entendimento coletivo mais profundo. Sua história é um elo valioso nessa corrente de aprendizado e crescimento. Por fim, e não menos importante, compartilhe este vídeo com aquela amiga que constantemente se entrega mais do que recebe em suas relações. É crucial que todas nós compreendamos as regras verdadeiras do jogo do amor e da convivência, e não apenas aquelas que nos foram ensinadas nos clássicos contos de princesas. A realidade é mais complexa e exige uma abordagem mais inteligente e estratégica. Acredito firmemente que, juntas, podemos desmistificar padrões e empoderar umas às outras. Meu nome é Nilda Chiaravilio, e após mais de 2 décadas auxiliando mulheres a desvendarem as complexidades dos laços afetivos maduros, cheguei a uma conclusão que pode ser desconfortável para algumas, mas que, sem dúvida, libertará muitas. A astúcia não se confunde com manipulação. Ela é, na verdade, uma forma evoluída de sobrevivência. Permita-me ilustrar essa percepção com um acontecimento recente. Na semana passada, durante um encontro social, ouvi uma senhora de aproximadamente 50 anos desabafar com uma amiga. Eu simplesmente não consigo entender porque sempre acabo me envolvendo com homens que me usam. Eu me dedico tanto, sou tão gentil, tão compreensiva. Sua amiga, com uma paciência notável, respondeu: "Ah, querida, é que você é demasiadamente nobre, pura de coração." Refleti sobre o diálogo. Seria nobreza e pureza de coração, ou uma simples falta de familiaridade com as dinâmicas do jogo das relações? Pois deixe-me assegurar, minha querida, que os homens não se apaixonam pela pureza ingênua. Eles são atraídos pela inteligência emocional, combinada com uma pitada de mistério e uma generosa dose de autorrespeito. E isso, minha amiga, demanda astúcia, um discernimento perspicaz que transcende a simplicidade dos sentimentos. A diferença entre uma mulher sagaz e uma ingênua é monumental. A mulher ingênua tende a acreditar que os homens operam de maneira similar às mulheres, esperando que valorizem seu sacrifício, retribuam sua entrega incondicional e apreciem sua disponibilidade constante. Ela projeta suas próprias expectativas e formas de amar no comportamento masculino, o que invariavelmente leva a desilusões. Em contraste, a mulher astuta compreende que os homens são seres com particularidades distintas, dotados de egos complexos, e que lidar com essa combinação requer uma estratégia bem elaborada. Ela não espera que ele se comporte como ela, mas sim que reaja de acordo com sua própria natureza. Tal percepção, longe de ser um julgamento, é uma ferramenta essencial para a navegação bem-sucedida nos mares, por vezes turbulentos, das interações românticas, garantindo um percurso mais tranquilo e consciente. Antes que qualquer impulso a leve a me acusar de machismo, permita-me esclarecer um ponto fundamental. Não estou, de forma alguma, sugerindo que os homens sejam inferiores. O que afirmo é que eles são intrinsecamente diferentes de nós. E é imperativo que, como mulheres perspicazes, compreendamos essas distinções para conduzir os relacionamentos de maneira eficaz e harmoniosa. É uma analogia similar à aprendizagem de um idioma estrangeiro. Você não o faz por odiar sua língua materna, mas sim para ampliar sua capacidade de comunicação. O objetivo não é superioridade, mas fluidez na interação. E é nesse ponto que surge a primeira lição de astúcia.
uma revelação que pode transformar sua vida para sempre. Os homens não precisam conhecer todos os seus detalhes imediatamente. Na realidade, quanto menos informações eles possuírem de prontidão, mais o interesse deles será aguçado e duradouro. Isso não se trata de um artifício manipulador, mas de uma compreensão básica da neurociência humana. O cérebro humano está intrinsecamente programado para valorizar aquilo que exige um certo esforço para ser conquistado ou compreendido. Quando você entrega todas as suas informações de imediato, quando se mostra constantemente disponível, ou quando resolve todos os problemas deles antes mesmo que percebam sua existência, o cérebro masculino interpreta essa facilidade de acesso como um indicativo de baixo valor. Parece-lhe uma dinâmica cruel? Seja bem-vinda à realidade, minha querida. O comportamento masculino tem funcionado assim desde os primórdios da humanidade, desde os tempos das cavernas. Eles caçavam, nós colhíamos, eles davam valor ao que era difícil de obter, enquanto nós valorizávamos a constância e a confiabilidade. As regras desse jogo primordial não mudaram substancialmente. Apenas o cenário evoluiu. Contudo, há uma beleza singular em ser uma mulher astuta na nossa faixa etária. Você não precisa mais fingir um mistério que talvez não possua, pois a verdade é que você carrega consigo décadas de experiências acumuladas, uma história rica em vivências e uma sabedoria genuína que a torna naturalmente seletiva sobre com quem decide compartilhá-las. Não se trata de uma estratégia elaborada, mas sim de uma autenticidade inteligente, um discernimento que nasce da maturidade e do autoconhecimento. Sua vida já é, por si só, uma narrativa complexa e fascinante, e a arte reside em permitir que os outros a descubram gradualmente, apreciando cada capítulo no tempo certo. Permita-me apresentar-lhe o caso de Rosa, uma de minhas pacientes de 52 anos. Rosa passou 25 anos em um casamento onde era um livro completamente aberto, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, resolvendo todos os problemas de seu marido antes mesmo que ele os identificasse. Após o divórcio e ao iniciar novos encontros, ela aplicou a mesma abordagem. Por que os homens perdem o interesse tão rapidamente? Ela me questionava. Eu lhe respondi com uma analogia. Você se emociona mais com um filme que já assistiu milhares de vezes ou com um que apresenta reviravoltas inesperadas? A compreensão a atingiu de imediato. Rosa compreendeu a necessidade de ser mais criteriosa com seu tempo, sua atenção e sua energia emocional, não por ser calculista, mas por finalmente entender que esses são recursos preciosos que não devem ser distribuídos sem critério. Em apenas 6 meses, Rosa se viu com 3 homens distintos disputando sua atenção, cada um deles empenhado em desvendar o que a tornava tão cativante, o que havia se transformado nela. Rosa havia internalizado a distinção fundamental entre ser um livro aberto e ser um romance envolvente. Livros abertos são lidos uma vez e frequentemente esquecidos. Já os romances cativantes são relidos, analisados em profundidade, recomendados entusiasticamente a outros e deixam uma marca duradoura. Para aprimorar sua percepção sobre esses temas e fortalecer sua jornada, recomendo que se junte à nossa comunidade e se inscreva em Intuição de Mulher, onde desvendamos mais segredos sobre as relações humanas e o poder da mulher madura. Agora, a segunda lição de astúcia que você precisa dominar e que é de suma importância: nunca, jamais, sob nenhuma circunstância, demonstre mais interesse nele do que ele demonstra em você. Esta é, de fato, a regra de ouro das relações, e nós, mulheres, frequentemente a infringimos porque fomos condicionadas a crer que ser afetuosa significa estar sempre acessível e à disposição. No entanto, é crucial que eu lhe explique um aspecto da psicologia masculina que suas amigas bem-intencionadas talvez nunca tenham compartilhado. Quando um homem percebe que seu interesse por ele é superior ao dele por você, algo essencialmente se rompe em sua percepção. Não se trata de maldade ou manipulação por parte dele. É simplesmente que ele está programado para o desafio da conquista, para perseguir, e não para ser perseguido. Quando você inverte esses papéis e se posiciona como a caçadora, o sistema operacional básico dele entra em conflito. É como tentar executar um aplicativo de iPhone em um dispositivo Android. Embora ambos sejam smartphones e possam realizar tarefas incríveis, o software fundamental não é compatível. Assim funcionam os homens quando se deparam com mulheres que os perseguem. Eles se sentem confusos, desconfortáveis e, eventualmente, acabam se afastando. Isso significa que você deve adotar uma postura fria e indiferente? De forma alguma.
Significa, sim, que você precisa ajustar e calibrar seu nível de interesse, mantendo-o sempre um pouco abaixo do dele. Pense em uma dança: alguém precisa conduzir e alguém precisa seguir. Nos relacionamentos, eles precisam sentir que estão à frente na perseguição, mesmo que seja você quem esteja, sutilmente, definindo o ritmo da melodia. E o mais intrigante de tudo isso, minha cara, é que quanto mais você desenvolve essa astúcia, mais fluida e descomplicada a jornada se torna. Isso acontece porque você não está mais lutando contra a essência da natureza masculina, ao contrário, está trabalhando em harmonia com ela. É como aprender a velejar a favor do vento, em vez de remar contra a corrente. Exige menos esforço e, consequentemente, gera resultados superiores e mais satisfatórios. Permita-me compartilhar a experiência de Mercedes, uma paciente minha de 48 anos. Mercedes havia internalizado o hábito de enviar mensagens de bom dia diariamente, de inquirir sobre o dia dele todas as noites e de estar sempre disponível sempre que ele necessitasse conversar. Os homens em sua vida a enxergavam como uma amiga, raramente como uma potencial parceira romântica. Mercedes, eu lhe perguntei, você perseguiria alguém que já sabe que pode ter a qualquer momento que desejar um silêncio constrangedor preencheu o ar? Exatamente, completei. Eles também não. Mercedes então aprendeu a adotar uma postura reativa em vez de proativa. Quando ele enviava uma mensagem, ela respondia com entusiasmo, mas não iniciava as conversas. Quando ele a convidava para sair, ela ocasionalmente aceitava, mas em outras oportunidades já tinha outros compromissos. E quando ele desejava compartilhar seus problemas, ela ouvia atentamente, mas sem se oferecer como sua terapeuta particular e gratuita. O desfecho: em apenas 3 meses, Mercedes estava envolvida com um homem que a cortejava com o fervor de um adolescente apaixonado. Não compreendo o que mudou, ela me confidenciou. É simples, eu repliquei. Você parou de fazer o trabalho dele. Agora ele precisa se empenhar para tê-la, e isso, por sua vez, faz com que ele a valorize muito mais, e aqui surge uma revelação que talvez a surpreenda, querida. Ser astuta de forma alguma a transforma em uma mulher com intenções maliciosas. Pelo contrário, a eleva ao patamar de uma mulher perspicaz, que compreende as verdadeiras engrenagens do mundo real. Permita-me lançar-lhe uma questão. Quem lhe incutiu a ideia de que você precisava ser sempre a que mais oferece, a que mais compreende, a que mais perdoa? Foi alguém que cultivava relacionamentos extraordinariamente bem-sucedidos, ou foi alguém que repetia os mesmos padrões disfuncionais incessantemente, mergulhando em um ciclo vicioso de desapontamento? Exatamente. Fomos doutrinadas a ser boas moças, pessoas que, inadvertidamente, seguiam agendas que nem sempre convergiam com o nosso próprio bem-estar e contentamento. Ensinaram-nos a ser mães de nossos parceiros, terapeutas de nossos amantes e salvadoras de homens que sequer haviam solicitado nosso auxílio. E o mais irônico de tudo isso, minha rainha, é que os homens não anseiam por serem resgatados. Eles almejam ser admirados, respeitados e desejados, mas definitivamente não salvos. Essa postura os faz sentir como meninos, não como homens maduros, e um homem que a percebe como uma figura materna jamais a enxergará como sua igual, muito menos como objeto de sua obsessão mais profunda. Para uma compreensão ainda mais abrangente sobre estas dinâmicas e o fortalecimento do seu autoconhecimento nas relações, convido você a se inscrever em Intuição de Mulher e mergulhar em um universo de sabedoria e empoderamento feminino. Acredite, há muito mais para aprender e aplicar. A terceira lição de astúcia que tem o potencial de revolucionar sua vida amorosa é aprender a proferir o não com uma elegância e firmeza que o tornem a palavra mais sedutora de seu vocabulário. Pois acredite, minha rainha, para um homem maduro, habituado a se relacionar com mulheres que invariavelmente respondem sim, uma mulher que consegue dizer não com graça e determinação se revela absolutamente magnética. Por que isso acontece? Porque um não é meramente uma recusa. Ele sinaliza a existência de padrões e critérios, implica que nem tudo é suficientemente bom ou adequado para você. Ele comunica que, para ter acesso ao seu tempo, à sua atenção, ao seu corpo e, em última instância, à sua vida, ele terá de se empenhar e demonstrar um valor genuíno. E aqui reside uma verdade que muitas mulheres boas nunca chegam a aprender: os homens respeitam aquilo que não podem controlar com facilidade. Se você for facilmente manipulável com um sorriso, se um pouco de pressão for suficiente para convencê-la, se um argumento medíocre for capaz de alterar sua opinião, ele, gradualmente, perderá o respeito por você. Não é que ele seja um ser malicioso,
é que ele está intrinsecamente programado para valorizar a força e a resiliência, e a complacência, convenhamos, não é um atributo de força. Isso significa que você precisa se transformar em uma figura insuportavelmente intratável? De modo algum. Significa, sim, que você precisa dominar a arte da recusa elegante, uma forma de negação que é assertiva sem ser agressiva. Adoraria, mas já tenho outros planos. Parece tentador, contudo, prefiro reservar um tempo para refletir e decidir com calma. Agradeço o convite, mas este fim de semana já está preenchido com outros compromissos. Percebe o padrão nessas respostas? Nenhuma delas é cruel ou desprovida de cortesia. Todas são firmes, mas ao mesmo tempo gentis. Todas comunicam uma mensagem essencial. Meu tempo e minha atenção são recursos valiosos e não são distribuídos indiscriminadamente, sem discernimento. Essa postura, longe de afastar, atrai aqueles que realmente valorizam a qualidade em vez da quantidade. É um ato de autorrespeito que ecoa e se manifesta na forma como os outros a tratam e, crucialmente, como a valorizam em suas vidas e em seus planos. Deixe-me compartilhar a história de Helena, uma paciente minha de 51 anos. Helena tinha o costume de estar sempre disponível para todos, a todo momento. Se um homem a chamava na noite de sexta-feira, ela cancelava seus planos para vê-lo. Se ele decidia alterar os planos no último instante, ela prontamente respondia. Claro, sem problemas, se ele precisava de ajuda com qualquer coisa, ela se transformava em sua assistente pessoal gratuita. Os homens a utilizavam como um plano B, como a opção segura, a mulher à qual podiam recorrer quando seus planos mais emocionantes não se concretizavam. Helena, eu lhe disse, você é tão acessível que se tornou invisível. Quando algo está sempre à disposição, deixamos de percebê-lo, de dar-lhe o devido valor. Helena, então, começou a reavaliar a importância de seu próprio tempo. Ela passou a agendar compromissos consigo mesma, planos que não eram cancelados por ninguém. Começou a recusar convites de última hora. Construiu uma vida tão rica e plena que, para os homens desejosos de fazer parte dela, era necessário um planejamento antecipado e um esforço consciente. O desfecho dessa transformação foi notável. Helena deixou de ser a opção segura para se tornar o prêmio a ser conquistado. Os homens passaram a planejar com antecedência, a se empenhar mais e a valorizar cada momento que ela lhes dedicava. Não consigo acreditar que a solução era tão simples, ela me confessou. Eu só precisava parar de estar sempre disponível. Essa é a essência da astúcia. A inteligência de valorizar-se para ser valorizada. Para mais dicas transformadoras sobre como empoderar-se nas relações, inscreva-se em Intuição de Mulher. E aqui chegamos à quarta lição de astúcia, uma que, embora possa parecer controversa para alguns, é absolutamente crucial para o seu bem-estar emocional e para a construção de relações saudáveis. Nunca, sob hipótese alguma, resolva a vida de um homem por ele. Não importa quão capaz, quão inteligente ou quão eficiente você seja na resolução de problemas. Se você assume o papel de sua solucionadora oficial de problemas, está se posicionando como sua mãe e não como sua parceira. E você sabe o que acontece quando um homem a percebe como sua mãe. Ele desenvolve contigo o mesmo tipo de relação que tinha com a própria mãe. Ele a considera garantida, ele se rebela contra sua autoridade e, inequivocamente, deixa de vê-la como um objeto de desejo sexual. Essa dinâmica é especialmente relevante para as mulheres de nossa geração. Nós passamos décadas sendo solucionadoras profissionais de problemas. Sabemos como fazer as coisas funcionarem, como consertar o que está quebrado, como otimizar qualquer sistema, seja no ambiente profissional ou pessoal. No entanto, nas relações românticas, essa mesma fortaleza pode transformar-se em uma fragilidade se não a manejarmos com a devida astúcia e discernimento. Os homens têm uma necessidade intrínseca de se sentirem necessários, competentes e capazes. Quando você resolve todos os problemas deles, quando antecipa todas as suas necessidades e quando torna a vida deles mais fácil do que eles mesmos poderiam torná-la, você os está, de certa forma, castrando psicologicamente. E um homem castrado psicologicamente é incapaz de funcionar como um parceiro romântico saudável e equilibrado, pois sua autoestima e seu senso de propósito são minados. Isso significa, porventura, que você deve fingir incompetência? De forma alguma. Significa sim que você precisa aprender a ser estrategicamente vulnerável, a solicitar ajuda em áreas onde ele pode genuinamente brilhar, permitindo-lhe ser o herói da própria história e ocasionalmente da sua também. Trata-se de criar um espaço para que ele demonstre suas habilidades e se sinta valorizado por suas contribuições. Deixe-me ilustrar com o exemplo de Patrícia,
uma de minhas pacientes de 49 anos. Patrícia era diretora financeira, CFO de uma empresa de grande porte, uma mulher incrivelmente competente, capaz de gerenciar orçamentos milionários sem pestanejar. Ao iniciar um novo relacionamento após seu divórcio, ela aplicou a mesma eficiência à dinâmica afetiva. Ela organizava todos os encontros, resolvia cada problema logístico e chegou a organizar o apartamento dele, que era um caos. Inevitavelmente, o homem acabou se afastando. Não entendo, dizia Patrícia. Eu apenas estava tentando ajudar, tornar a vida dele mais fácil. Patrícia, eu lhe perguntei. Como você se sentiria se alguém chegasse ao seu escritório e reorganizasse todo o seu trabalho sem que você tivesse solicitado? Um silêncio desconfortável pairou no ar. Patrícia então compreendeu a necessidade de modular sua competência. No trabalho, ela continuou sendo a executiva brilhante que era. Mas nas relações, ela aprendeu a abrir espaço para que ele contribuísse, solucionasse problemas e se sentisse útil. Aprendeu a pedir a opinião dele sobre decisões que ela perfeitamente poderia tomar sozinha e a permitir que ele assumisse o papel de herói em momentos oportunos. O resultado dessa mudança foi que Patrícia encontrou um homem que a admirava profundamente por sua inteligência, mas que também se sentia genuinamente necessário na relação. É a diferença entre ser parceiros e ser chefe e empregado, ela me confidenciou. Ambos os papéis exigem respeito, mas somente um deles é capaz de gerar paixão verdadeira e duradoura. Esta distinção, minha querida, é vital. Para aprofundar seu entendimento e aplicar essas lições em sua vida, não deixe de se inscrever em Intuição de Mulher, onde exploramos as nuances das relações e o poder da sabedoria feminina. Sua transformação começa aqui. E agora chegamos à quinta lição de astúcia, uma que tem o potencial de alterar radicalmente sua perspectiva sobre os relacionamentos. Os homens se apaixonam mais profundamente quando sentem que conquistaram algo verdadeiramente valioso, algo que não estava facilmente acessível a outros. Minha rainha, isso não é uma questão de machismo, mas sim de uma biologia evolutiva fundamental. Durante milhões de anos, os homens foram programados para valorizar aquilo que exige esforço para ser obtido. Uma mulher que se entrega imediatamente, que está disponível para qualquer situação, que não possui critérios seletivos, ativa em seu cérebro primitivo o sinal de acesso fácil e, consequentemente, provavelmente não muito valioso. Pode parecer injusto e, em certa medida, é a realidade do mundo, mas aqui está a excelente notícia: você pode utilizar essa programação a seu favor. Quando você compreende a necessidade de ser seletiva, de manter seus padrões elevados e de fazer com que ele se esforce pela sua atenção, você não está sendo cruel. Ao contrário, está trabalhando em sintonia com a psicologia natural dele, em vez de ir contra ela. E o aspecto mais belo e gratificante disso tudo é que, quando um homem sente que realmente conquistou algo de imenso valor, ele se torna protetor dessa conquista, ele se torna possessivo no melhor sentido da palavra, e sente um orgulho genuíno por tê-la escolhido e por ter sido escolhido por você. Percebe a distinção entre uma mulher que é cortejada e uma mulher que corteja? A mulher que é alvo da perseguição masculina compreende seu próprio valor intrínseco e o comunica de forma tácita, sem a necessidade de palavras. Sua postura, suas ações e sua energia já transmitem essa mensagem. Em contrapartida, a mulher que persegue incessantemente está, muitas vezes, em um estado de desespero, tentando convencer alguém de seu próprio valor, como se precisasse da aprovação externa para confirmá-lo. Agora, permita-me lhe fazer uma pergunta crucial. Qual dessas duas posturas você acredita que gera mais respeito, mais desejo genuíno e um compromisso de longo prazo mais sólido? A resposta é evidente. Para aprofundar-se nessas dinâmicas e fortalecer seu poder pessoal, inscreva-se em Intuição de Mulher e descubra como ser a mulher que atrai o que realmente merece. Deixe-me compartilhar a experiência de Carmen, uma de minhas pacientes de 47 anos. Carmen estava solteira há 2 anos após um divórcio doloroso e, quando finalmente decidiu voltar a se relacionar, estava desesperada para encontrar um parceiro. Tenho 47 anos, ela me dizia, não tenho tempo para joguinhos. Se gosto de um homem, vou demonstrar. Carmen, então, adotou uma estratégia de disponibilidade total. Respondia às mensagens de imediato, estava sempre livre para encontros e até se envolvia sexualmente nas primeiras datas, na tentativa de mostrar que era uma mulher moderna e desinibida. Essencialmente, ela agia como se cada homem que conhecia fosse sua última oportunidade na vida. O resultado dessa abordagem foi uma sucessão de relacionamentos de curta duração,
nos quais os homens a utilizavam para sexo fácil e companhia conveniente, mas jamais a consideravam como material para um relacionamento sério e duradouro. Carmen, eu lhe disse, após ouvir sua quarta história idêntica, você está transmitindo uma mensagem de desespero, e o desespero é, sem dúvida, o atributo menos atraente que existe. Eu a ajudei a desenvolver padrões claros, a construir uma vida rica e plena que não girasse em torno da busca por um parceiro, e a se comportar como uma mulher que possui opções, mesmo quando inicialmente não as tinha. Carmen aprendeu a ser seletiva com seu tempo, a não se envolver sexualmente de imediato e a manter um certo mistério em sua vida. Em apenas 8 meses, Carmen estava em um relacionamento sério com um homem que a cortejou intensamente por 3 meses antes que ela lhe concedesse uma oportunidade real. Não consigo acreditar que funcionou, ela me escreveu. Pensei que era minha última chance e que precisava agarrar o primeiro que aparecesse. Acontece que agir como se tivesse opções fez com que opções reais surgissem. Percebe a magia desse processo? A chave não residia em mentir sobre ter outras opções, mas sim em criar as condições favoráveis para que essas opções reais se manifestassem em sua vida. É um ato de autoempoderamento que transforma a percepção dos outros sobre você. Agora, a 6ª lição de astúcia que revolucionará a sua vida amorosa. Aprenda a ler os homens como se fossem livros abertos, pois em essência, é isso que eles são. Os homens não são criaturas tão complexas e misteriosas quanto fomos levadas a acreditar. Eles são, na verdade, bastante previsíveis, uma vez que você decifra seus padrões comportamentais básicos. Se você deseja saber se um homem está genuinamente interessado em você, não se prenda ao que ele diz. Em vez disso, observe atentamente suas ações. Os homens expressam seu interesse por meio de atitudes concretas e não apenas por palavras vazias. Suas ações são o verdadeiro termômetro de suas intenções e sentimentos. Se ele a telefona com regularidade, se planeja encontros com você com antecedência, se a inclui em seu círculo social e a apresenta a pessoas importantes em sua vida, então, sim, ele está interessado. Por outro lado, se ele a procura apenas para intimidade física, se só a vê quando lhe convém, ou se mantém sua existência separada do restante de sua vida, então ele não está interessado em nada sério com você. É tão simples quanto isso. Os homens não costumam ser sutis quando o interesse é autêntico e profundo. Você não precisará decifrar sinais enigmáticos ou interpretar mensagens ocultas. Quando um homem deseja algo de verdade, ele se empenha para conquistá-lo. Se ele não está agindo de forma clara e consistente para tê-la em sua vida, é porque, em essência, ele não a deseja o suficiente. Se você quer saber se um homem a respeita verdadeiramente, observe sua reação quando você lhe diz não. Um homem que a respeita aceitará sua recusa sem discussões, sem pressão, sem tentar puni-la emocionalmente. Um homem que não a respeita, por sua vez, tentará manipulá-la, convencê-la ou fazê-la sentir-se culpada por estabelecer limites. Deseja saber se um homem está pronto para um relacionamento sério e duradouro. Observe como ele se refere às suas ex-parceiras e aos relacionamentos em geral. Um homem que denigre todas as suas ex-namoradas, que atribui às mulheres a culpa por todos os fracassos de seus relacionamentos passados, ou que exibe uma atitude cínica em relação ao amor e ao compromisso, definitivamente não está preparado para oferecer-lhe o que você merece. A astúcia, minha rainha, engloba a capacidade de identificar esses sinais precocemente e agir de forma assertiva. Você não precisa desperdiçar meses ou anos preciosos tentando mudar alguém ou esperando que amadureça quando os indícios estão claramente presentes. Confie neles. Permita-me compartilhar o caso de Soledad, uma de minhas pacientes de 53 anos. Soledad havia se relacionado por 6 meses com um homem que lhe professava amor, mas que, paradoxalmente, não estava disposto a definir o relacionamento. Ele a via apenas nos fins de semana, ela jamais havia conhecido seus amigos ou familiares, e Soledad começou a suspeitar que ele estava se envolvendo com outras mulheres. Mas ele diz que me ama, ela me assegurava. Ele afirma que sou especial, que nunca sentiu uma conexão assim. Soledad, eu lhe perguntei, se eu lhe dissesse que você é milionária, mas nunca lhe desse um único centavo, você acreditaria em mim? Um silêncio pensativo preencheu a sala. Soledad, então, compreendeu a importância de avaliar as ações, e não apenas as palavras. Ao fazer isso, percebeu que aquele homem a estava utilizando como uma opção conveniente, sem tratá-la como uma prioridade. Ela o confrontou diretamente. Ele reagiu defensivamente e com agressividade, confirmando que não a respeitava. Soledad encerrou o relacionamento.
3 meses depois, ela conheceu um homem que, desde a primeira semana, demonstrava um esforço genuíno para conhecê-la, para incluí-la em sua vida e para construir algo sério e significativo com ela. A diferença é abismal, ela me escreveu. Este homem não me diz que sou especial, ele me trata como se eu fosse especial, e isso é infinitamente mais valioso. Percebe a distinção crucial, minha querida? Os homens que verdadeiramente valem a pena não precisam convencê-la de seu interesse por meio de palavras persuasivas. Eles o demonstram com ações consistentes e inquestionáveis. Para continuar desvendando esses segredos e aplicando-os em sua vida, inscreva-se em Intuição de Mulher e fortaleça seu poder de discernimento nas relações. Seu caminho para relacionamentos mais autênticos e respeitosos começa agora. A 7ª lição de astúcia que você precisa dominar é aprender a gerenciar sua própria economia emocional como se fosse uma CEO de sucesso, porque, em essência, é exatamente isso que você é. A CEO da sua própria vida emocional. O que isso significa na prática? Significa que é fundamental compreender que seu tempo, sua energia emocional, sua atenção, seu cuidado e seu apoio são recursos de valor inestimável, que não devem ser distribuídos indiscriminadamente. Significa que você precisa fazer investimentos inteligentes, em vez de desperdiçar seus preciosos recursos em projetos que, comprovadamente, não trarão retornos positivos. Uma diretora executiva de uma empresa de sucesso não investiria todos os ativos da companhia em uma única aposta arriscada. Pelo contrário, ela diversificaria seus investimentos, avaliaria cuidadosamente os riscos envolvidos e manteria planos de contingência estratégicos. Você precisa adotar a mesma abordagem com sua vida emocional. Não é sensato depositar todas as suas esperanças, toda a sua energia e todo o seu futuro nas mãos de um único homem que sequer demonstrou merecer tal investimento. Isso implica que você deve ser uma pessoa fria e calculista? De forma alguma. Significa, sim, que você precisa ser inteligente e estratégica em suas escolhas afetivas. Significa que é primordial proteger seus recursos mais valiosos até que haja evidências claras e consistentes de que o investimento emocional realmente valerá a pena e trará benefícios genuínos para a sua vida. E aqui surge uma verdade que talvez a incomode um pouco, mas que é inquestionavelmente verdadeira. As mulheres que melhor conduzem seus relacionamentos são aquelas que jamais depositam todos os seus ovos em uma única cesta. Elas sempre cultivam opções, sempre mantêm uma vida rica e plena fora de qualquer relacionamento específico, e sempre preservam uma certa independência emocional. Isso significa que elas não se comprometem em absoluto? Longe disso. Significa que elas se comprometem a partir de uma posição de escolha consciente, e não de carência ou necessidade. E essa distinção é absolutamente crucial, pois é ela que determinará o tipo e a qualidade do relacionamento que você construirá. Para mais insights sobre como cultivar sua independência emocional e gerenciar sua vida com maestria, continue acompanhando Intuição de Mulher. Quando você se compromete movida pela necessidade, pelo desespero ou pelo medo de ficar sozinha, você está, inadvertidamente, concedendo ao homem todo o poder na relação. Ele percebe que pode tratá-la de forma inadequada porque sabe que você não tem alternativas. Ele se sente à vontade para considerá-la garantida, pois tem a certeza de que você não o abandonará. No entanto, quando você se compromete a partir de uma posição de escolha, de abundância e de uma confiança inabalável em seu próprio valor, você mantém o equilíbrio de poder. Ele compreende que está ao seu lado porque você o escolheu e não porque você necessita dele para sua sobrevivência emocional. Agora, reflita. Qual dessas duas dinâmicas você acredita que gera mais respeito, mais paixão ardente e um compromisso de longo prazo mais sólido e genuíno? A resposta, minha rainha, é mais do que óbvia. Deixe-me contar a história de Esperança, uma de minhas pacientes de 50 anos. Esperança havia sido casada por 2 décadas e, após o divórcio, sentia-se completamente perdida sobre como gerenciar sua vida emocional de forma independente. O primeiro homem que demonstrou interesse após sua separação tornou-se seu mundo inteiro. Nilda, ela me dizia, acredito que ele é o amor da minha vida. Não consigo imaginar viver sem ele. O problema era que eles estavam saindo há apenas 3 meses. Ele havia sido bastante claro sobre não querer nada sério, e Esperança já havia reorganizado toda a sua vida em torno dele. Esperança, eu lhe disse, como pode ser o amor da sua vida alguém que sequer deseja uma vida ao seu lado então, a ensinei a diversificar seu investimento emocional, a cultivar amizades sólidas, a desenvolver paixões pessoais e a construir uma vida que fosse plena e satisfatória.
independentemente da presença de qualquer homem. Esperança aprendeu a ser uma CEO emocional inteligente, quando o homem percebeu que ela tinha uma vida rica e não estava desesperada por sua atenção, o interesse dele, paradoxalmente, aumentou. Quando ele se deu conta de que teria de competir pelo tempo e pela atenção dela, começou a valorizá-la muito mais. É irônico, ela me escreveu meses depois. Quando parei de precisar dele desesperadamente, ele começou a precisar mais de mim. Percebe como essa dinâmica funciona? A carência repele, enquanto a escolha autêntica atrai. Para mais insights sobre o poder da escolha, inscreva-se em Intuição de Mulher. A 8ª lição de astúcia, que irá transformar sua vida romântica, é aprender a utilizar sua sexualidade como um instrumento de poder e autoafirmação, e não como uma mera ferramenta de validação externa. Há uma distinção monumental entre essas duas abordagens, e essa diferença é o que determinará se você será respeitada ou utilizada. Quando você emprega sua sexualidade em busca de validação, está, em essência, procurando que os homens confirmem sua desejabilidade, seu apelo e seu valor. Sua autoestima, nesse cenário, torna-se intrinsecamente dependente da resposta sexual deles em relação a você. Você se envolve intimamente com a esperança de que isso os faça valorizá-la mais, amá-la mais ou se comprometer mais profundamente contigo. No entanto, quando você utiliza sua sexualidade a partir de uma posição de poder, você compreende que ela é algo que você oferece, e não algo que você precisa receber para se sentir completa. Sua autoestima, nesse contexto, emana de dentro, não da validação sexual externa. Você se envolve intimamente porque é seu desejo, quando você deseja, e sob seus próprios termos e condições. Agora reflita, qual dessas duas abordagens você acredita que gera um respeito masculino mais profundo e duradouro? Os homens são capazes de perceber instantaneamente essa diferença. Eles sentem se você está em busca de validação ou se está oferecendo um presente genuíno. Eles percebem se sua sexualidade emana de um lugar de confiança e autoconfiança ou de insegurança, e suas reações são diametralmente opostas a cada uma dessas posturas. Uma mulher que expressa sua sexualidade a partir de uma posição de poder é seletiva, possui critérios bem definidos e não se envolve intimamente com qualquer pessoa por qualquer motivo. Em contraste, uma mulher que utiliza sua sexualidade impulsionada pela necessidade de validação é frequentemente mais acessível, complacente e se envolve com homens na esperança de obter algo além do prazer físico, como afeto, compromisso ou segurança. E aqui surge um dado que talvez a surpreenda, minha rainha. Os homens tendem a respeitar mais as mulheres que são sexualmente seletivas, e isso não se deve a serem conservadores ou moralistas. É porque a seletividade comunica a existência de padrões, e a presença de padrões implica valor intrínseco. Quando você é seletiva, quando não está sexualmente disponível para qualquer homem que lhe dispense atenção, você está transmitindo a mensagem inequívoca de que o acesso ao seu corpo é um privilégio que precisa ser conquistado, e não um direito que pode ser assumido. Deixe-me ilustrar com o caso de Valentina, uma de minhas pacientes de 46 anos. Após seu divórcio, Valentina havia adotado o hábito de se envolver intimamente com homens nos primeiros encontros, acreditando que isso a apresentava como uma mulher moderna e libertária. No entanto, esses homens se relacionavam com ela e, em seguida, desapareciam. Não entendo, ela me dizia. Eu tenho uma boa intimidade com eles, demonstro que não sou conservadora. Porque eles não querem um relacionamento comigo, Valentina? Eu lhe perguntei. Você valoriza mais algo que precisa esperar e se esforçar para conseguir, ou algo que obtém imediatamente, sem qualquer esforço? Um silêncio pensativo se seguiu. Valentina, então, aprendeu a ser seletiva, não por ser puritana, mas porque compreendeu que seu corpo e sua sexualidade eram dádivas preciosas que não deveriam ser distribuídas sem discernimento. Ela aprendeu a fazer com que os homens investissem tempo, energia e esforço emocional antes de ter acesso à sua intimidade. O resultado foi surpreendente. Os homens passaram a vê-la como material para um relacionamento sério e não apenas como uma diversão sexual passageira. É inacreditável, ela me escreveu. Os mesmos homens que antes me usavam e me descartavam agora me cortejam por meses antes mesmo de tentarem me beijar. Percebe a diferença fundamental, minha querida. Ela não havia alterado sua sexualidade, ela havia, sim, transformado sua estratégia. E aqui reside um ponto crucial que você precisa aprender. Ser astuta sexualmente não significa manipular ou enganar. Significa, na verdade,
compreender que sua sexualidade é uma força poderosa e utilizá-la de maneira inteligente e consciente. Significa não conceder algo de valor inestimável na esperança de que o receptor o valorize, quando você mesma não o valorizou o suficiente para ser seletiva com quem o compartilha. Para aprofundar seu entendimento sobre esse poder e como usá-lo com sabedoria, inscreva-se em Intuição de Mulher. A 9ª lição de astúcia, que transformará sua vida para sempre, é aprender a decifrar as verdadeiras intenções por trás das ações masculinas, pois os homens raramente expressam diretamente o que desejam, especialmente se seus anseios não a beneficiam. Eles aprenderam que declarar "eu só quero sexo", sem compromisso, não é uma estratégia eficaz para alcançar esse objetivo com mulheres perspicazes. Consequentemente, desenvolveram um arsenal de frases e comportamentos que soam como se estivessem interessados em algo sério, quando, na realidade, suas intenções são bem distintas. Quais são os indicadores claros de que um homem não está genuinamente interessado em um relacionamento sério com você, independentemente do que ele possa verbalizar? O primeiro sinal revelador. Ele a procura apenas nos fins de semana ou após as 22h. Se um homem está verdadeiramente interessado em conhecê-la como pessoa, ele desejará passar tempo contigo em momentos em que ambos possam ter conversas significativas e participar de atividades que fortaleçam a conexão. Se ele só aparece quando está entediado ou em busca de companhia sexual, suas intenções são cristalinas e não admitem interpretações ambíguas. O segundo sinal. Ele evita fazer planos com antecedência. Homens genuinamente interessados em você se esforçam para planejar. Eles querem assegurar um tempo de qualidade ao seu lado, desejam ter algo para esperar e anseiam por reservar um espaço em sua agenda para você. Se ele só a procura quando não tem outros compromissos, você é inegavelmente seu plano B. O terceiro sinal. Ele mantém sua existência separada do restante da vida dele. Se após meses de encontros, você ainda não conheceu os amigos dele, não sabe onde ele trabalha e não tem a menor ideia de como é sua rotina diária, é porque ele não deseja que você faça parte de sua vida real. Você é um compartimento isolado que ele abre apenas quando lhe convém, sem integração com o restante de seu universo. O quarto sinal. Ele se refere ao futuro em termos vagos ou simplesmente evita completamente falar sobre ele. Homens que estão construindo algo sério incluem a mulher em suas visões, fazem planos futuros e mencionam experiências que desejam compartilhar. Se ele esquiva do assunto futuro, ou apenas fala em termos de um dia, talvez, ele não a está incluindo em seus planos mais concretos e significativos. E aqui reside o ponto mais crucial, minha rainha. Quando você observar esses sinais, acredite neles. Não tente se convencer de que ele está assustado, que precisa de mais tempo ou que simplesmente não sabe como expressar seus sentimentos. Homens maduros que desejam um relacionamento sério não são tímidos ou confusos em relação às suas intenções. Eles são diretos e transparentes. Para ilustrar, permita-me compartilhar a história de Carolina, uma de minhas pacientes de 49 anos. Carolina estava se relacionando com um homem há 8 meses. Ele nunca fazia planos com mais de 2 dias de antecedência, só havia nas noites de sábado. Ela jamais havia conhecido qualquer pessoa importante em sua vida, e sempre que ela mencionava o futuro, ele habilmente mudava de assunto. Os homens que merecem seu tempo vão adorar esta nova versão de você, mais forte, mais autêntica, mais poderosa. Aqueles que não a merecem, por sua vez, desaparecerão rapidamente de sua vida, e ambos os resultados são exatamente o que você precisa para seu crescimento e felicidade. Agora quero ouvir de você. Deixe um comentário me contando qual dessas lições você pretende implementar primeiro. Compartilhe este vídeo com as mulheres em sua vida que precisam escutar esta mensagem libertadora, e se ainda não o fez, inscreva-se em Intuição de Mulher, porque tenho muito mais a lhe ensinar sobre como ser a mulher poderosa e realizada que você veio para ser neste mundo. Eu sou Nilda Chiaravilio, e foi uma honra indizível compartilhar esta sabedoria contigo. Agora, vai e use-a. Vai e converta-se na mulher astuta que o mundo tanto necessita, pois ao fazê-lo, você não apenas transformará sua própria vida, mas também se tornará um farol de inspiração para todas as mulheres ao seu redor, mostrando o que é possível quando uma mulher opta por ser inteligente em vez de ingênua, estratégica em vez de complacente, empoderada em vez de vitimada. E isso, meu amor, é exatamente o que o mundo precisa agora mesmo. Mais mulheres astutas, mais mulheres que compreendem seu valor intrínseco, mais mulheres que não se permitem ser manipuladas, usadas ou menosprezadas.
Você pode ser uma dessas mulheres. Na verdade, depois de tudo o que discutimos hoje, você já é. Apenas precisa decidir agir como tal. Você fará isso. Mergulhe de cabeça nesta jornada de transformação. Nos vemos no próximo vídeo, minha rainha astuta.